Shalom desde Sião. Aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá. E hoje nós vamos conversar sobre o Dia do Perdão. Dia do Perdão. Muito mais que uma palavra, uma atitude. O termo Dia do Perdão é oriundo da raiz do verbo riper. Riper no hebraico, cujo significado exato não é perdão, e sim expiação. No dicionário, a definição é que é um substantivo feminino. E o primeiro significado é purificação de crimes ou faltas cometidas, meio usado para expiar-se, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório pela culpa. Na religião, no Antigo Testamento, uma das classes de contrições que consistia em sacrifícios expiatórios, e cuja finalidade era de reparar os pecados. Em termos jurídicos, é o cumprimento da pena imposta à pessoa, a quem se imputou a prática de um crime. Para entendermos bem como chegou o termo a ser considerado perdão, precisamos entender o contexto real bíblico, visto que não há perdão sem expiação. Ou seja, no Tanar, a Bíblia hebraica, que é conhecida pelos cristãos como Velho Testamento, não pode haver tal perdão se a conta do pecado não foi paga por alguém ou por algo. O verbo riper aparece na Bíblia hebraica 123 vezes, em 113 versículos, e é algo bastante popular e que está relacionado principalmente com a intercessão realizada por alguém em favor de alguém, para que haja perdão de pecados. Mas, para entendermos bem o seu significado real, precisamos entender melhor esta raiz. Quero convidar-te a conhecer comigo os 2 primeiros versículos que aparecem o verbo espiar. Cobrir e proteger. עשה לך תיבה תצא גופר כנים, תעשה את התיבה וחפרת אותה מבית ומבחוץ בכופר. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Gênesis 16:14. Aqui, neste versículo, podemos aprender algo maravilhoso. O verbo chaper é usado pela primeira vez no sentido de cobrir a arca preparada por Noé e seus filhos, de tal forma que as águas do juízo divino não danificassem-na e, por consequência, seus tripulantes não morressem junto com o restante da humanidade que estava sendo julgada por seus pecados. O verbo utilizado aqui não está na forma ativa ou passiva, muito comumente utilizada quando se trata de perdão. A raiz é a mesma, mas a forma é indicativa, e nem mesmo imperativa. Ela visa prevenir Noé e sua família de serem tragados pelas águas do juízo junto com os ímpios. Vejamos agora o versículo a seguir, que fala sobre ser aceito, pagar o preço da afronta, sensibilizar, abrandando a ira e a hostilidade. ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו ובמנחה ההולכת לפניי ואחריי כן יראה פניו אולי יישא פניי. E direi também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, aplacá-lo-ei com um presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Gênesis 32:20. É importante salientar, Jacó enviou mensageiros abarrotados de preciosidades e bens, e ele mesmo declara que o objetivo era aplacar a ira de seu irmão. Jacó sabia que havia pecado e muito contra seu irmão. Ele havia manipulado-o 2 vezes, uma para adquirir a primogenitura e outra para roubar-lhe a bênção. Agora Jacó está com muito medo. Seus presentes podem não ser suficientes para cobrir sua multidão de pecados. Mas o que ele não sabia é que seu verdadeiro perdão não viria de seu irmão, mas sim do Eterno, com quem encontrou-se a seguir. A atitude de Esaú é uma lição poderosa. A história de Esaú nos revela algo incrível. O fato é que Esaú nunca perdoou a Jacó, talvez porque nunca realmente guardou em seu coração a mágoa pela atitude de seu irmão. Jacó não esqueceu o que fez com seu irmão a vida toda. Ele carregou o fardo de seus irmãos por décadas até confrontá-lo novamente.
A Bíblia nos revela que Esaú se tornou riquíssimo em poucos anos. Depois os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ter com teu irmão Esaú, e em verdade vem ele para encontrar-te, e 400 homens com ele. Gênesis 32, 6. E esta informação dos mensageiros de Jacó deixou-o ainda com mais medo de que o juízo divino estivesse prestes a recair sobre ele. O que Jacó não sabia é que Adonai tinha outra forma de julgá-lo no encontro com um anjo no vale de Jaboque. A grande lição é que quando não estamos ocupados com a vingança e a culpa, temos tempo para crescer e prosperar. Talvez tenha até se lembrado dos 2 incidentes quando Jacó falou com ele de perto, mas ele já havia enterrado há muito tempo aquilo, e preferia o irmão de volta do que reviver as mágoas que não levam a lugar algum. Yom Kippur é um dia triste ou um dia alegre em Israel? De forma geral, tende-se a pensar que o Yom Kippur é um dia de tristeza, e isto se deve ao versículo a seguir. Be'asor lechodesh hashivii hazeh, Yom Kippurim hu mikra kodesh yeh lachem, ve'nitem et nafashotechem, ve'ikravtem iseh la'Adonai. Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. De fato, o termo utilizado aqui é afligir a alma, mas o significado direto interpretado para os judeus é o jejum, palavra que não aparece no texto. Os sábios antigos consideraram que, uma vez abstendo-se de alimentos, a alma é afligida e se prepara para, de fato, se conectar com o Criador, sem o dever de suprir as necessidades do corpo, uma vez que estão debaixo da lei mosaica. Para entendermos isso melhor, podemos lembrar que, em muitas ocasiões, quando o povo de Israel era advertido pelos profetas, os reis convocavam um jejum solene, exatamente conforme no Yom Kippur, como reconhecimento do pecado, humilhação e purificação dos pecados de uma forma coletiva. Um excelente exemplo disso é o livro de Jonas. Quando o profeta chega a Nínive e a mensagem do arrependimento chega ao rei, ele convoca um jejum solene. Todos se vestem de saco e jejuam, e Adonai livra a cidade do juízo. Apesar do jejum, o espírito por detrás desse dia é o de alegria, pois a obediência traz o perdão de pecados e a possibilidade de viver uma nova vida, onde podemos abandonar os erros do passado. Jonas e a mensagem do perdão. O livro de Jonas é a leitura recomendada nas sinagogas para este dia solene. Nele também são lidos os Salmos e muitos outros livros proféticos que trazem a esperança da redenção final do povo de Israel. O livro de Jonas é sem dúvida alguma arrebatador. Ele lida com o dilema de um profeta que preferia pecar contra Adonai do que permitir a salvação de um povo inimigo, como os ninivitas. Vayid dvar Adonai el Yonah ben Amittai לאמור קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני ויקם יונה לברוח תרשישה לפני אדוני. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amittai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Jonas 1, de 1 a 3. Nos versículos a seguir, lemos sobre o diálogo entre Jonas e o tripulante do navio, que está à deriva por causa do pecado em desobedecer a Adonai. É bem provável que Jonas era poliglota, pois ele conversa claramente com as pessoas que entendem de forma absoluta o que devem fazer, mas demonstram temer a Adonai mais do que o próprio profeta. Parece que a teimosia de Jonas levou-o a aprender muitas lições, e as primeiras conversões não aconteceram em Nínive, mas sim no navio em que estava, conforme podemos ler a seguir. Vaisu et Yonah ve'atiluhu el hayam vayamad hayam mizafo vairu anashim ira gdola et Adonai vezvechu zevach la Adonai veyadru nedarim. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar,
e cessou o mar da sua fúria, e temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Jonas 1, 15 a 16. Jonas, porém, parece que não entendeu a mensagem divina, e mesmo considerado morto na barriga do peixe, está concentrado em se livrar do juízo divino e não na sua misericórdia. Ve'ani bekol toda izavcha lecha asher nidarti eshalma yeshuata ladonai. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz de ação de graças, o que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2, 9. É muito interessante notarmos que, mesmo estando errados, se nossas preces são feitas com fé e sinceridade, Adonai nos ouve e nos livra do mal. Porém, devemos salientar que aquilo que devemos, de alguma forma, será pago por alguém. Direto de Sião, Miguel Nikolevski, pelo Café Torá.